Olhar o Mundo Missionário é a nossa rúbrica semanal. Cá nos encontramos novamente, caro espectador da Ângelos TV, para partilharmos aquilo que homens e mulheres consagrados, leigos, sacerdotes, irmãs religiosas vão vivendo e percebendo que este mundo pode ser olhado em vários contextos e em várias perspectivas missionárias. Hoje voltamos a ter aqui um convidado, uma promessa que já esteve connosco, o Padre Vítor Silva, esteve há um tempo connosco e onde nos falou da sua experiência no continente africano, mais concretamente na África do Sul. Hoje vamos tê-lo de volta para cumprir a promessa que nos fez de voltarmos a falar um pouquinho mais em pormenor, mais detalhadamente, de um dos continentes que está a crescer a nível cristão e também a nível de fé, o continente da Ásia. Padre Vítor Silva, boa tarde mais uma vez por estares cá connosco. Olá, bem-vindo ao nosso programa. E vamos falar agora de outra realidade do sol posto, ou seja, do outro lado do mundo, do continente da Ásia, onde tu partiste em missão, depois de teres vivido o teu estágio missionário e algum tempo em África do Sul. Como é que foi essa tua transição de passares assim da África para o continente asiático? Sim, senhor. Foi uma transição bonita para o continente do sol nascente, antes. Falei um pouquinho da África do Sul. Falei que estive numa província chamada Natal, foi batizada pelos portugueses, e foi muito interessante sentir que estava a fazer um percurso muitos séculos depois e com projetos bastante diferentes, mas estava a fazer um percurso semelhante àqueles que os nossos antepassados fizeram. A África do Sul serviu para deixar cair muitos medos em relação a mim próprio, em relação à missão, em relação ao mundo, dobrado esse cabo da Boa Esperança, continuei viagem até à Ásia. Curiosamente, este desejo de partir para a Ásia apareceu durante o meu estágio na África do Sul, porque nós estávamos a começar, naquela altura, um projeto novo na Ásia. É novo agora, porque já no início da nossa congregação, como sabes, muitos missionários do Polar de Place partiram para a Conchichina, partiram para a China e para outros lugares no Oriente. Mas depois deixamos, concentramos-nos muito em África e estávamos naquela altura a voltar para a Ásia com grandes projetos, com grandes sonhos. E a mim entusiasma bastante estes novos projetos em que podemos começar algo de novo, sem partir de muitos preconceitos, enfim, estar aberto a uma grande variedade de possibilidades que estão à nossa frente e de sermos fiéis ao nosso compromisso missionário. Na altura essa foi uma das frentes de missão abertas pelos missionários do Espírito Santo a nível mundial, tanto é que foste e participaste e fizeste parte do projeto de uma equipa internacional de colegas dos missionários. Conta-nos um pouquinho as tuas experiências, as tuas primeiras impressões de chegada, comunidade internacional, uma realidade completamente diferente e começar um projeto de novo. Sim, a comunidade internacional já não era nova para mim. Vivi também em comunidade internacional na África do Sul e, portanto, já tinha ultrapassado algumas limitações iniciais em relação a essa dificuldade e já via mais como uma riqueza. Eu já não fiz parte do primeiro grupo em Taiwan. Quando eu lá cheguei, os nossos colegas já lá estavam há 4 ou 5 anos. A primeira missão ao chegar lá, para além de conhecer um pouquinho, de uma forma ainda superficial, o país e os colegas com quem ia trabalhar, foi aquele grande investimento na língua, não é? Eu tinha aprendido Zulu na África do Sul, estudei 2 meses e já era capaz de dizer qualquer coisa. O chinês é muito mais lento. E lembro-me
particularmente do primeiro Pentecostes que celebrei em Taiwan. Quando a gente está a estudar a língua chinesa, uma das coisas a que se dedica é o trabalho pastoral junto dos imigrantes. Há uma grande comunidade católica de filipinos a quem damos o nosso apoio durante esse tempo. E foi com filipinos que eu celebrei o primeiro Pentecostes. E confesso que, enquanto ouvia a leitura dos Atos dos Apóstolos, em que receberam o Espírito Santo e saíram lá para fora a falar em várias línguas e toda a gente entendia o que eles diziam na sua própria língua. Eu estava ali a batalhar há 3 ou 4 meses com a língua chinesa e saía lá para fora e ninguém me entendia. Eu sentia assim uma grande inveja daqueles discípulos que, para quem nos parece, ao ler os Atos dos Apóstolos, tudo aconteceu de forma muito automática. Mas foi com o tempo que eu fui percebendo que aquele milagre dos Atos dos Apóstolos não significa que este diálogo, esta comunhão acontecem de uma forma imediata e sem esforço. O Pentecostes significa precisamente este grande esforço que a gente faz no sentido da enculturação. E isso ajudou-me a perceber que aquele trabalho de paciência que me era exigido naquela altura era verdadeiramente o caminho do Pentecostes. E é assim que ele se faz nas nossas vidas. E temos que ter esta grande humildade de aceitar fazer este caminho. E, como deves entender, não é fácil, sabes? Nós saímos ali prontinhos da Universidade Católica com muitas coisas que estudamos e com grande disposição a partilhar aquilo com aquela gente que muito pouco ouviu do Evangelho. E claro, quando a gente lá chega, tem uma grande vontade de partilhar. E somos como que assim forçados a sentarmos literalmente no banco da escola. E isso ajuda-nos a perceber que a missão é, em primeiro lugar, não debitar conhecimentos, não falar, mas saber escutar. Só assim podemos anunciar um Evangelho que seja compreensível para alguém que tem uma experiência diferente da nossa, tem uma cultura, uma maneira de falar, uma maneira de entender as coisas bastante diferente da nossa. E poderíamos chegar lá e começar a falar de Jesus Cristo como uma resposta, mas que não vai responder às questões específicas daquela cultura. Esta experiência da aprendizagem da língua não foi fácil. Quando a gente está ali meses e meses e não vê assim um fruto evidente do nosso trabalho, a gente começa a questionar-se, mas será que isto vai dar algum sítio? Graças a Deus deu. E foi possível comunicar com as pessoas e dá gosto sentir que as pessoas nos entendem. Esse teu processo de enculturação, da aprendizagem da língua, do chinês, levou mais ou menos quanto tempo para tu tentares minimamente conversares e entenderes-te com as pessoas? É assim, nós dedicamos 2 anos inteiros só para aprender a língua. Eu senti que antes de 6 meses não conseguia ver frutos muito evidentes do estudo. Depois de 6 meses é que as coisas começam a acontecer e começas a ser capaz de comunicar com as pessoas, e a partir daí as coisas vão muito mais rápido, porque também recuperas alguma confiança, não é? Não havendo confiança, às vezes a gente quase que desiste de continuar a investir. Mas quando a gente sente, há aqui alguma coisa a acontecer, então isso dá-nos um ânimo adicional. E a partir daí as coisas parece que caminham com mais rapidez. Claro, evidentemente com a aprendizagem da língua, depois vem o relacionamento humano, Sim. Vem o convívio social e vem também a pastoral, não é? A missionária, não é? Claro. Nesses aspectos todos do convívio, como é que tu vias sempre a cultura oriental? Como é que te inseriste nessa cultura, a nível de igreja, a nível de missão? Se calhar uma realidade muito diferente da nossa europeia. Claro, a começar pela forma como as pessoas se relacionam umas com as outras. Como europeus, latinos, sentimos uma diferença muito grande. A língua falada até acaba por ser a coisa mais fácil, porque a gente estuda e a gente vai compreendendo os conceitos.
a língua não falada é mais difícil, não é? O que é que significa um silêncio? Como é que as pessoas se relacionam, se dizem de uma forma direta aquilo que sentem, ou então se o fazem de outra maneira. São coisas que a gente tem que aprender também, e é mais difícil ainda que a própria língua. Mas como a língua também é algo que nós temos que nos adaptar, não é? Não posso relacionar com as pessoas como um europeu latino. Tenho, mais uma vez, de fazer o esforço de compreender esta linguagem. Lidei sobretudo com pessoas onde a dimensão espiritual está muito presente. É uma cultura em que a fé não é chutada para um canto, como acontece muitas vezes em países da Europa, mas ocupa um lugar central na vida da sociedade e, portanto, não escandaliza a ninguém a presença do sagrado no meio civil. Sinto que as pessoas sentem que a religião faz parte da sua vida. E, nesse sentido, em muitas alturas me senti mais enquadrado e respeitado do que, às vezes, em países que se dizem católicos. Isto facilita muito a nossa vida e facilita também o diálogo. Eu lidava com muitas pessoas, aliás, a maior parte das pessoas com quem lidava eram pessoas que não partilham a minha fé, mas são pessoas de fé. Portanto, acabava por ser mais fácil falarmos da nossa fé com essas pessoas do que, às vezes, em muitos países aqui na Europa. E havia um grande sentido, há um grande sentido de respeito entre as pessoas. Lembro-me com muito carinho de uma senhora que já faleceu, mas era a única católica na sua família e vivia com uma nora que era budista a 100%. E nunca vi tão grande harmonia numa outra família em que se calhar são todos católicos, como vi naquela família em que uma senhora era católica e a sua nora era budista, e nós reuníamos-nos na sua casa para rezar, e quem preparava as imagens e as flores e o chazinho para tomar era a sua nora, com muito carinho, com muita dedicação. E aí eu sentia Pentecostes, este diálogo, ainda que não partilhássemos a mesma fé em Jesus Cristo, partilhávamos esta mesma fé, este coração que nos é comum, este coração da humanidade, onde Deus nasce e se manifesta de maneiras muito diferentes, e em pessoas que proclamam fés diferentes. E para mim era de facto uma experiência extraordinária. As comunidades cristãs em si são comunidades muito pequeninas, que vivem num país onde a maior parte das pessoas professam outra fé. E uma das coisas que mais gosto me dava fazer eram aqueles pequenos grupos de catecumenado. Bom, pessoas que começavam a despertar interesse pelo Evangelho, por Jesus Cristo, com muitas questões no seu coração, e tentar falar-lhes do Evangelho numa língua diferente, e sobretudo para pessoas que têm um itinerário muito diferente do meu. Para mim era uma oportunidade para eu próprio redescobrir o Evangelho. Às vezes nós refugiamos-nos atrás de palavras, de conceitos que a gente fala e usa normalmente na nossa linguagem, e às vezes nem temos a oportunidade de mergulhar na profundidade desses conceitos. E quando a gente tem que os espremer ao mais simples possível para os comunicar a uma pessoa que nunca ouviu falar desses conceitos, para nós é um exercício muito saudável e que nos faz aprofundar até a nossa própria fé. E recordo com muita saudades estes pequenos grupos, às vezes 3 ou 4 ou 5 ou 6 pessoas, que acabávamos por nos constituir numa família. Ainda hoje,
quando os visito, sinto que vou estar num meio que é muito familiar, mantemos o contacto. Recordo com muita saudade essas experiências e agora, ao lermos os Atos dos Apóstolos e a experiência que às vezes nos faz sentir uma certa inveja daquelas primeiras comunidades cristãs, a gente tem a experiência de fazer, a gente tem a ocasião de fazer esta experiência na nossa missão, certamente em Cabo Verde e noutros países também, mas recordo com muita saudade este trabalho pastoral, sobretudo com estas pessoas que, claro que não partem do nada. De novo, quer dizer, era um nascer para a fé. Sim. Sim, e quando a gente vive a Quaresma aqui, a gente sente que a Quaresma nasceu precisamente para estes grupos que se preparam para o batismo e nasceu se calhar daquele desejo que nós próprios tivemos ao acompanhar esses novos cristãos, este desejo de nós também nos renovarmos com eles. E quando a gente parte em missão, para nós é a ocasião de fazermos a caminhada com os catecúmenos e renovarmos a alegria da nossa fé. O nosso espectador lá em casa certamente quer perguntar-te qual era um dia, como era o teu dia-a-dia. Contar assim resumidamente como era um dia vivido em Taiwan de manhã até à noite. Sim, sabendo que os horários eram diferentes dos nossos, com uma diferença bastante grande. Como é que era o teu dia-a-dia em Taiwan? O dia começava em geral cedo, porque é cedo que começa o dia das pessoas, e normalmente encontrávamos com a comunidade cristã bastante cedo para quando era celebrada a Eucaristia, pelo menos nas comunidades que eu acompanhava. Em muitos dias depois da celebração da Eucaristia, tínhamos a oportunidade de um convívio com as pessoas que partilhavam com a Eucaristia. Naturalmente, as pessoas que iam trabalhar. As pessoas que tinham disponibilidade ficavam e normalmente partilhávamos o pequeno almoço em conjunto, não é? Depois a parte da manhã tinha, dependendo do dia, diferentes atividades. Às vezes visitávamos a escola, tínhamos encontros com as turmas, com temas diferentes. Havia também muitos dias em que fazíamos a visita às famílias. Passava muito tempo da minha vida a visitar as famílias. Era uma maneira de compreender quais eram as suas preocupações. Não diria que... Aliás, diria que o povo oriental, de uma forma geral, é mais reservado do que nós. E às vezes há situações que os fazem sofrer ou preocupar-se que não saem naturalmente na sua conversa de uma forma direta. Então é muitas vezes quando a gente vai à casa das pessoas é que a gente consegue ultrapassar algumas barreiras que a cultura às vezes oferece, não é? E é um exercício muito bom que fazíamos. Eu também passava muito tempo com os grupos a preparar as catequeses ou a preparar os catecumenados. A parte da noite é que tínhamos usávamos mais para os encontros de catecumenato mesmo. Porque era a altura em que as pessoas, normalmente eram pessoas mais jovens, que trabalhavam durante o dia, era nesse momento sereno do dia em que as pessoas já tinham posto de lado as suas azáfamas do dia-a-dia, que nós nos sentávamos para conversar sobre a nossa fé. Mas, como disse, cada dia era muito diferente. Tinhas tempo a andar de bicicleta, que é um dos teus desportos que eu sei que gostas. Tinhas tempo, certamente, para aprender a comer a comida chinesa, a saborear e a comer com pauzinhos. Tudo aprendizagens novas.
Sim, sim, essa da bicicleta até nem era o meu desporto favorito, muito longe disso. Né? Em Portugal nunca tinha o hábito de andar de bicicleta. Descobri-o naqueles 2 anos em que estava a estudar chinês como uma boa forma de descansar a cabeça, porque muito rapidamente me colocava num lugar perto da natureza, assim. Comer com os pauzinhos, isso é a coisa que se aprende muito mais rápido do que a própria língua, mas temos que aprender. Graças a Deus não tenho dificuldade nem de comida, nem de adaptar-me ao clima. Portanto, é tudo uma graça de Deus que nos faz viver a missão com muita alegria. Quando o fazemos com simplicidade, naturalmente. Simplicidade significa deixar para trás muitos dos nossos próprios hábitos e aceitar, com esse desprendimento, fazer o caminho das pessoas. E acredito que quando o fazemos assim, a missão é muito, muito mais alegre. E eu via isso. Sim, e sei que, entretanto, vais voltar a Taiwan com muito gosto e com muita alegria. Sim. Vais orientar um retiro, vais utilizar novamente a língua chinesa para te expressares. Como é que vai ser o teu regressar ao coração da missão que te apaixonou? Bom, não vou regressar a Taiwan, infelizmente. Regressei no ano passado, estive lá durante alguns meses a substituir o meu colega. Foi muito bom, como deves imaginar. Desta vez regresso ao Vietnã. Nós começamos em Taiwan primeiro, passado uns 10, um pouco mais, anos, iniciamos uma nova aventura no Vietnã, que fala uma língua diferente, ainda mais difícil que o mandarim. É uma situação muito específica, de uma igreja pequenina também, mas bastante maior do que em Taiwan. Serão talvez 8 milhões de católicos no Vietnã, mas estamos a falar de um país de 80 milhões de pessoas, não é? E é sobretudo uma comunidade muito vibrante, muito forte. E a nossa presença no Vietnã vai no sentido de procurar que esta igreja, que é forte, que é vibrante, seja também missionária, não tanto voltada sobre si mesmo, mas que seja testemunhante neste continente tão grande, onde há tanta gente que nem sequer ouviu falar minimamente do Evangelho. E eu vou orientar o retiro do nosso noviciado espiritano no Vietnã. Nós estamos no Vietnã há 10 anos, neste momento já temos cerca de 50 jovens que estão a fazer a sua formação. Muitos deles já professaram como espiritanos, como eu e tu, e com muita vontade de anunciarem Jesus Cristo em todo o mundo. Alguns deles estão a fazer o estágio missionário em países africanos ou em países europeus, também para conhecerem. Eles também têm que atravessar fronteiras, como a gente tem quando vai para lá. E vou com muito gosto ajudar, partilhar a minha fé. Olha, eu vou partilhar com ele a minha experiência que tive em Taiwan e no Vietnã, e as dificuldades que tive a ultrapassar, e espero poder ajudá-los também a eles próprios ultrapassarem as dificuldades quando lhes tocar a eles vir para cá, se calhar, anunciar-nos a alegria do Evangelho e a então nós. Desejamos-te boa viagem e, como estamos em Fátima, convidava-te novamente a terminarmos o nosso programa em oração, rezando uma Ave Maria em chinês. Está bem. Mas eu gostava de fazer um convite às pessoas lá em casa que, em vez de estar eu aqui a fazer uma coisa muito estranha numa língua muito diferente, vamos fazer verdadeiramente um momento de oração e pedir às pessoas que lá em casa me acompanhassem, rezassem em português ou na outra língua, se for o caso, e façamos assim comunhão, mesmo usando línguas diferentes. 万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们众人祈求天主。阿门。 Amém. Caro espectador, obrigado, Padre Vítor, pela tua presença, pelo teu testemunho. Terminamos o nosso programa com esta bela oração universal de todo o mundo, que é a oração da Ave Maria.
Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.